Moderadores na sua live. Quais são as vantagens e desvantagens desta função? No vídeo de hoje, vamos apresentar para vocês quais são as vantagens e desvantagens de moderadores na sua live do TikTok e vamos, sem mais delongas, para a regrinha de três. Então já curta esse vídeo, compartilhe com mais alguém que eu sei que você sabe que essa pessoa também precisa dessa informação. E não deixe de se inscrever no canal. Gente, vocês se inscreveram nesse canal, vocês dão um feedback para a gente continuar criando mais materiais como esse. Gostou do material? Achou ele relevante? Cara, se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe com mais alguém. Assim a gente vai entender que esse material é relevante o suficiente para a gente poder continuar crescendo aqui e também lá no TikTok, tá? Então, sem mais delongas, vamos para o método de ensino. Então, vai ficar assim, ó. Eu vou apresentar quais são as vantagens e desvantagens, depois eu vou apresentar quais são as boas práticas para poder escolher e orientar um moderador, tá? E depois eu vou para a conclusão. Viu que é rápido, né? E aqui é mamão com açúcar, vamos embora. Curta esse vídeo, compartilhe com mais alguém e não deixe de se inscrever nesse canal, tá? Então vamos lá. Vamos para quais são as vantagens. Vamos começar com as vantagens aqui, né? Então, nas vantagens, eu citei alguns subtópicos. E o primeiro aqui foi controle do chat. Então, o moderador pode remover comentários ofensivos, spam, hates rapidamente, né? Mantendo ali o ambiente mais saudável. Então, assim, o moderador, ele acaba ganhando alguns tipos de privilégios. Você pode citar lá quais são os privilégios que você vai habilitar para cada moderador. Isso é muito legal. E aí você pode justamente dar ali o poder para ele, o privilégio dele poder controlar a rolagem, né? Silenciar alguém, bloquear alguém. Então, de uma certa forma, esses privilégios podem poder inibir a ação de pessoas mal intencionadas. Então, ele pode controlar ali a rolagem nesse sentido. A gente sabe que existem três funções ali, né? A primeira é o próprio filtro de comentários ofensivos que o próprio TikTok oferece. O segundo são palavras-chave bloqueadas. Você pode colocar palavras-chave específicas ali que você não quer que as pessoas comentem na sua live. E toda vez que alguém tentar montar uma frase com essa palavra, as frases não serão enviadas. Então, isso são palavras-chave bloqueadas. Se tu quer um vídeo como esse, comenta aí que eu especifico para vocês aonde fica essa função, tá? E a outra forma é justamente ali com moderadores na sua live. O TikTok, ele diz o seguinte, que nós, criadores de lives, somos responsáveis pelo nosso ambiente de live. Então, é você que é responsável por tudo aquilo que acontece na sua live, mesmo tendo pessoas que você não controla. Isso aí tem pontos diversos, né? Eu às vezes concordo com o TikTok e às vezes discordo, mas o que nós temos hoje é justamente que o TikTok sinaliza que nós somos responsáveis pelo nosso ambiente de live e é por isso que nós temos que manter esse ambiente seguro. Ele nos oferece configurações específicas para que a gente possa manter aquele ambiente de live controlado. Até 50, 100 pessoas é uma coisa. Agora, quando chega 1 milhão de pessoas, meu Deus do céu. Vamos embora, vamos para cima, vamos lá. O próximo tópico é mais foco para você. Você pode se concentrar no conteúdo da live, né? Cantar, conversar, jogar e etc. Sem precisar se preocupar em administrar o chat. Então, o moderador ele pode ajudar a controlar a rolagem o suficiente para que você foque no entretenimento. Isso aqui é muito legal, porque fazer o entretenimento, pensar no entretenimento na hora, às vezes, e até mesmo controlar a rolagem é muito difícil, né? Então, tem lives que estão crescendo que precisam verdadeiramente de mais moderadores para poder manter aquele ambiente cada vez mais seguro, tá? Então, continuando aqui, nós temos o outro tópico aqui, é engajamento maior. Então, o moderador ele pode interagir com o público, responder dúvidas simples e manter lives mais dinâmicas. Gente,
quem é que não gosta de chegar numa casa e ser bem recebido? Então, o moderador ele pode fazer esse papel. Ele pode marcar o fulano que acabou de chegar na sua live. Ele pode falar assim: oh, fulano, seja bem-vindo à nossa live. Ciclana, seja muito bem-vinda à nossa live. Fulana, como foi o seu final de semana? Se o stream está ali ocupado, gerando um entretenimento, o moderador ele pode justamente fazer essa recepção para aquela pessoa que está chegando. E ali, de uma certa forma, conduzir aquele espectador a se tornar um apoiador da live. Olha, a live de hoje é tal tema, a live de hoje é tal propósito, a live de hoje tem tal meta. Então, assim, o moderador, ele pode, de uma certa forma, apresentar uma boa recepção e também uma boa abordagem, né, aos seus espectadores de live e ali ajudar você a crescer e até mesmo monetizar até algumas vezes mais, né? Então vamos lá, profissionalismo. Transmissões com moderação passam mais credibilidade, mostrando que sua live é diferenciada das demais e que você leva a live a sério. E aí é justamente aquilo que nós estávamos falando, né? A abordagem do moderador pode ser tão incisiva, tão legal, que pode justamente ali transparecer muito profissionalismo para aquelas pessoas que estão chegando, tá? E aí você pode justamente ali ganhar um certo tipo de diferencial, um certo tipo de status das demais lives que tem na plataforma, tá? Então, continuando aqui, o próximo tópico é segurança, e a gente vai falar sobre segurança, vamos lá? Ajudar a evitar que comentários inadequados ou pessoas mal intencionadas estraguem a experiência de seus espectadores na live. A gente sabe, às vezes, que um espectador pode ter rixa com outro espectador, um presenteador pode ter rixa com outro presenteador. Gente, vocês acham que presenteador não sente ciúme do outro? Sente sim, né, pessoal? Às vezes por moeda, às vezes pelo o tipo de atenção que o stream dá, né? Então, vários tipos de situações podem acontecer na sua live. E aí você precisa justamente confiar em uma pessoa que tenha ali justamente ali um grande papel na sua live, que é o moderador, que pode atuar na segurança da sua live, né? Então ele pode ali, de uma certa forma, verbalizar: ô fulano, se você falar isso novamente, você pode ser silenciado. Fulano, se você falar isso mais uma vez, eu vou precisar bloquear você. E aí a gente vai para outros pontos a qual você, como moderador, como criador de live, precisa alinhar com o moderador, tá? Calma que a gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá. Vamos lá. O próximo tópico é organização de informações. Organização de informações. O moderador, vamos lá, volta aqui, destacar avisos, regras e mensagens importantes para que todos vejam, além de poder subir e descer pessoas da janelinha. Gente, você, como criador da live, pode fixar comentários, né? Só que às vezes você está ali produzindo conteúdo, você está ali gerando um certo tipo de entretenimento, e fixar comentários específicos vai se tornando cada vez uma tarefa muito difícil de se fazer, por causa da quantidade de espectadores e pessoas comentando. A rolagem vai subindo às vezes um pouco rápido. Então, um moderador ele pode ter esse tipo de privilégio concedido pelo stream. E ali ele pode fixar comentários específicos, ou de pessoas novas, ou de potencial presenteador, ou de potencial esclarecimento para um espectador de uma live, tá? Então, o moderador ele pode fixar esses comentários a fim de dar mais visibilidade àquela pergunta ou àquela dúvida de um apoiador de live, tá? Então, é muito importante que você observe essa circunstância e até mesmo ressalte essa questão com o seu moderador, tá? Subir e descer pessoas é aquilo, né? É muito importante também em live de janelinha, live de crescimento, às vezes alguns minutos antes para uma batalha oficial. Então, o moderador ele pode aceitar pessoas para que as pessoas possam subir na janelinha.
ele pode descer pessoas, ele pode habilitar e desabilitar uma câmera, ele pode habilitar e desabilitar um microfone, ele pode colocar contagens regressivas na janelinha. Então, ele pode ajudar demais a você a construir e a moderar, né, todo o seu ambiente de live, tá bom? Então, continuando aqui, vamos para a desvantagens. Agora nós vamos para as desvantagens, né, de ter um moderador na sua live. Então vamos lá. Quais são as desvantagens de ter um moderador na live? O primeiro tópico citado aqui é perda de controle. Então você pode dar poder a outra pessoa. Se o moderador não for de confiança, pode silenciar, banir seguidores sem motivos ou até denegrir a sua imagem. Então, já vi muito isso acontecer, principalmente denegrir a imagem, né? Ah, fulano era moderador da minha live, mas infelizmente ele atuou de uma forma inverídica e eu tive que remover a moderação dele. E aí o fulaninho, né, começou a denegrir a imagem do tal stream, né, por ter perdido o privilégio de moderador. Então, assim, isso acontece e acontece muito. Vocês precisam estar calçados e preparados para enfrentar essas adversidades, esses degraus do sucesso, tá? Isso aí para mim tudo é degrau, gente. Esses obstáculos que vocês vão ter com moderador, com muita gente para poder moderar, né? Enfim, são partes do sucesso, são só degraus do teu sucesso na plataforma como criador de live, tá? Então, você precisa entender que o moderador ele é uma outra pessoa, com as suas filosofias, com as suas características, e aí você precisa verdadeiramente igualar isso aí com você. Tá? Vamos chegar nos outros tópicos e a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então vamos lá. Possivelmente afastamento de público. Se o moderador for um moderador muito rígido, ele pode afastar espectadores com atitudes exageradas. Então é tipo assim, às vezes o espectador de live ele brinca, né? Ele solta ali uma frase irônica, uma frase de brincadeira, e aí o moderador não está num bom dia, ele já quer justamente ali bloquear, ele já quer silenciar, ele já quer fazer uma ação um pouco mais incisiva. Então, às vezes é legal que você pondere ali com o seu moderador uma forma gradativa até chegar num banimento, num bloqueio de uma pessoa, né? Por exemplo, moderador, verbalize antes de bloquear ou antes de silenciar alguém. Por exemplo, fulano, se você voltar a fazer esse tipo de comentário, eu vou ter que silenciar você. E aí, você, como criador de live, vai ver aquilo ali, vai saber que já tem uma circunstância, talvez você vai dar ênfase para aquela questão ou não, tá? Então, o moderador ele pode causar um certo tipo de afastamento do seu público, caso ele seja muito rígido, tá? Então, você precisa ver justamente ali se a pessoa é maleável ou não em alguns pontos, tá? E até mesmo você definir, tá? Então, vamos lá. Dependência. Você pode acabar dependendo demais da moderação e ter dificuldades quando essa pessoa não estiver disponível. Isso aqui é verídico, né? Você acaba se acostumando com um tal moderador que você, às vezes, não vai ter tanta energia de fixar um comentário, de recepcionar alguém. Então, acaba que você acaba dependendo demais daquele moderador na sua live. Mas nem todo mundo está flexível a todos os seus momentos de live, né? Então, vai ter momentos em que esse apoiador, esse moderador vai estar contigo e vai ter momentos também que ele não vai estar. E aí você precisa estar preparado para as duas situações, tá? Conflitos. Se o moderador interpretar mal um comentário ou se desentender com um seguidor, isso pode gerar polêmica na sua live. Aquilo que eu disse, né? Você acha que o moderador ele não tem raiva ou ciúme de outros moderadores? Sim, entendeu? Você acha que o espectador de live ele não tem ciúme ou raiva de outro espectador de live? Possivelmente também sim. Né? Presenteadores, da mesma forma, são seres humanos, tá, pessoal? Então, são coisas que a gente já está familiarizado.
Então, assim, o moderador ele precisa estar sempre tranquilo, né, para poder atuar em momentos específicos. Então, se ele interpretar mal algum tipo de comentário, ele pode acabar se desentendendo com uma outra pessoa ali, um outro espectador, um presenteador, e isso pode acabar gerando um conflito muito grande para a sua live. Você precisa estar atento, precisa estar atento, né, a esses tipos de situações e saber se como está assim, e saber atuar da forma correta, da melhor forma possível, né? Fulano começou a desentender com o ciclano, você já pega e fala, gente, calma aí, não comenta mais nada, esquece isso, depois a gente bate um papo no reservado, vamos embora, foco na live, aí produz a live, entendeu? Você chamou, aí depois que encerrar a live, você chama as duas pessoas e, e troca uma ideia com elas. Então, assim, é legal que vocês tenham justamente atenção para essa hipótese que pode acontecer na sua live. Então, continuando, você já viu que eu já falo demais, né? Então, vamos aqui, ó. Boas práticas para poder escolher e orientar o moderador. Agora a gente já está caminhando para o fim, tá? Então vamos lá. E curta esse vídeo, compartilha com mais alguém e se inscreva nesse canal. Gente, se inscreva nesse canal. A gente precisa cada vez mais crescer aqui para poder gerar mais conteúdos como esse, tá? Então, olha, escolha alguém de confiança. Prefira uma pessoa que você já conheça bem e que acompanhe suas lives com frequência. Então, quando você for escolher um moderador, é legal que você observe essa circunstância. Escolha alguém que já conheça bem você, né, e que já acompanhe com frequência as suas lives, tá? Alinhamento com o seu estilo. O moderador, ele deve entender sua forma de se comunicar e respeitar a identidade da sua comunidade. Então, é legal que o moderador, é fundamental que o moderador ele tenha um alinhamento com o seu estilo, tá? E aí respeite toda a comunidade, toda a sua tropa, né? Então, vamos lá. Definir regras claras, isso aqui é primordial. Então, ó, explique quais tipos de comentários devem ser removidos, quando silenciar alguém e quando banir alguém. Então, é legal que você verbalize isso com o seu moderador, que você alinhe de forma clara e objetiva com o seu moderador. Moderador, você tem liberdade para poder silenciar, bloquear pessoas. Moderador, você não pode bloquear alguém sem antes me avisar. Você precisa deixar isso claro para ele, tá? Equilíbrio na moderação. Oriente a agir com bom senso, sem rigidez demais e sem ser permissivo em excesso. Então, é aquele sempre meio termo, né? Então, se fulano errou alguma vez, verbalize primeiro, ó, fulano, se você cometer mais uma infração, eu vou justamente silenciar você. Vai ficar 1 minuto silenciado, vai ficar 10 minutos silenciado. Verbalize com o seu moderador, né, as ações que ele pode justamente fazer ali na live, tá? Boa comunicação, gente, olha só, boa comunicação. Mantenha contato durante a live, né, no chat ou no privado, por exemplo, para alinhar decisões rápidas. Então, pode ser que você seja aquele perfil de stream que, ó, fulano, você só pode bloquear alguém se eu permitir. E aí, o moderador ele precisa, de uma certa rapidez, avisar você de alguma coisa e esperar a sua autorização para poder agir a favor da sua live, né? Então, uma boa comunicação entre você e o moderador é primordial, tá? Então, continuando, capacidade de interação. O moderador pode responder dúvidas simples e ajudar a manter o público engajado. É como eu disse, né? O moderador ele pode recepcionar as pessoas. Então, ele pode esclarecer uma dúvida rápida, tipo, qual é os dias de live? É tal dia, tal dia. Qual os horários de live? Tal dia, tal dia. Ó, fulano, a gente está em tal meta hoje, a meta de tal, tap-tap. A meta de hoje é tal de ritmo, a meta tal hoje de presente. Então, o moderador ele pode, de uma certa forma, ir guiando
aquele espectador ou até mesmo aquele presenteador, né, ou até outros membros da comunidade, né, aos propósitos estabelecidos para aquela live. Tá? Então, o moderador ele pode te ajudar nesses quesitos aí, que é legal demais, vai tornar muito prático a sua vida, e encontrar essas pessoas é muito difícil. Por isso que eu digo, se você encontrar bons moderadores, valorizem demais, porque é difícil. Vamos lá. Feedbacks após a live. Então, converse sobre o que funcionou e o que pode melhorar, ajustando a forma de moderar. Então, tipo, aconteceu alguma situação na sua live, depois que encerrou a sua live, chama o moderador. Pô, cara, tu viu o que aconteceu hoje? Aconteceu assim, assim, assado. Pô, o que a gente precisa fazer nas próximas vezes que isso acontecer? Ah, a gente vai definir tal ação. Vamos fazer de tal forma. Então, assim, é legal que você faça esse bate-papo com os moderadores da sua live após ela ter encerrado, né? Alinhar com eles ali alguns feedbacks depois de a live ter sido encerrada, tá? Então, vamos para a nossa conclusão. Sem antes de... Eu te peço justamente aqui a regrinha de 3 novamente, curta esse vídeo, compartilhe com mais alguém e não deixe de se inscrever nesse canal, para que a gente possa continuar crescendo e alcançando mais pessoas. Então, como conclusão, ter um moderador na live do TikTok ajuda a manter o chat saudável, melhora o engajamento e permite que você foque no conteúdo. Porém, exige confiança, já que decisões exageradas ou conflitos podem afastar espectadores. Escolher alguém alinhado com o seu estilo e regras é essencial para que a moderação seja uma aliada e não um problema. Aí ficou justamente a nossa conclusão. Então você precisa escolher alguém que esteja alinhado com você e com as regras que você estabeleceu e justamente com a sua essência para que a moderação seja uma aliada e não um problema. Beleza? Então, agradeço demais a sua participação até aqui. Te vejo no nosso próximo vídeo instrutivo na plataforma.